Boa noite. Que Deus nos abençoe. Eu quero inicialmente manifestar a minha imensa gratidão pelo convite para estar aqui essa noite, compartilhando com os irmãos e as irmãs algumas reflexões em torno do tema. Esse convite que foi realizado pelos organizadores do evento, mas que foi mediado por um amigo e irmão muito querido, já bem conhecido de vocês, que é o nosso Marcel Mariano. O Marcel, por não ter podido vir, ele está em atividade no Congresso Espírita do Estado da Bahia, que esse ano tem um aspecto comemorativo especial, porque a Federação Espírita do Estado da Bahia está completando 100 anos de atividades. Então o Marcel é parte integrante dos expositores lá, e como eu tinha uma palestra prevista hoje na Mansão do Caminho, eu disse a ele: tudo bem, eu vou para Mossoró, você vai para a Mansão e fica tudo certo. Então, graças ao carinho e à confiança de Marcel e a sua intermediação, eu tenho a oportunidade e a alegria de estar aqui na noite de hoje. Nós vamos falar, conforme anunciou nosso irmão Francinaldo, sobre essa questão que dá tema ao evento, que dá o tema do evento. Influenciam espíritos ou os espíritos nas nossas vidas? Bom, não há nenhum suspense a respeito dessa questão para os estudiosos da doutrina espírita. Questão 459 de O Livro dos Espíritos, livro 2º, aquele que trata da vida dos espíritos ou vida espírita, capítulo 9, que trata especificamente da influência dos espíritos sobre a vida corpórea. Então, na questão 459 é justamente esta pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e atos? Ao que os orientadores da codificação respondem de forma concisa e taxativa: influenciam muito mais do que podeis imaginar, a ponto de, na tradução de Guilherme Ribeiro, a ponto de, a miúde, serem eles que vos dirigem. Veja que não é uma resposta evasiva, não é uma resposta inconclusiva, ao contrário, é uma resposta peremptória. Influenciam muito mais do que podeis imaginar, a ponto de, a miúde, é uma tradução feliz. A miúde é um pouquinho mais forte do que frequentemente. Frequentemente, no original francês, teria sido souvent, mas os espíritos não dizem souvent, eles dizem bien souvent, quer dizer, muito frequentemente. A miúde, são eles que vos dirigem. E é a partir desta resposta dos espíritos que nós vamos encadear as nossas reflexões da noite, tentando equacionar a resposta a algumas outras questões subsidiárias a esta. Por exemplo, por que os espíritos nos dirigem? Deveria ser assim? Observe que na resposta dos espíritos da codificação não existe nenhum juízo de valor. Eles não dizem assim: para o bem vos dirigem, para o mal vos dirigem, os espíritos vos dirigem, mas não devia ser assim. Eles não fazem qualquer tipo de apreciação, qualquer tipo de juízo. Eles apenas enunciam um fato. Então nós precisamos interpretar esse fato. Se as coisas deveriam ser assim, se não deveriam, por que elas são assim? Em vários trechos da codificação, os espíritos nos dizem que os mentores espirituais, os orientadores da humanidade, não manipulam os nossos pensamentos, não nos obrigam a nada, não nos seduzem por meio de ardis. Os espíritos que buscam manipular os nossos pensamentos e obrigar-nos, induzir-nos, incitar-nos, é a palavra que Kardec usa numa outra questão, a fazer aquilo que eles querem, a dizer aquilo que eles querem, a viver em conformidade com a forma que eles acham apropriada ou apropriada aos seus interesses em determinado momento, são espíritos, na terminologia espírita, inferiores.
Para quem não está muito familiarizado com a terminologia espírita, é bom que se esclareça que quando os espíritos da codificação falam em espíritos inferiores, eles não querem dizer essencialmente inferiores, porque todos nós somos filhos de Deus, em absoluto pé de igualdade, no que diz respeito à nossa dignidade espiritual e o nosso potencial para o crescimento no amor e na inteligência. Consequentemente, no que tange a essência do espírito, não há inferior ou superior. Portanto, quando os espíritos da codificação usam o termo inferior para designar um determinado espírito, ou no plural, inferiores, para designar os agentes perturbadores de si mesmos e perturbadores da humanidade, o que eles querem dizer é circunstancialmente inferiores. Circunstancialmente, porque colocam-se em posição de inferioridade na medida em que ignoram, perseveram em ignorar, pretendem desconsiderar a soberania de Deus, a necessidade do progresso, a importância do amor e da inteligência aplicada no bem. Portanto, eles se fazem circunstancialmente inferiores, não que sejam essencialmente inferiores. Então, os espíritos inferiores, por orgulho, por vaidade, por frivolidade, simplesmente buscam nos manipular para que nós permaneçamos todos na mesma vala comum do comportamento inconsequente e desligado dos interesses superiores da alma, dos interesses superiores do espírito. Ainda que vale um esclarecimento a respeito da terminologia espírita. Kardec adota o termo alma tão simplesmente para designar o espírito encarnado, e espírito para designar a essência divina, a fagulha de inteligência, a centelha que existe e que somos cada um de nós na eternidade. Portanto, há espíritos, e na medida em que nós nos encontramos encarnados, a terminologia espírita adota o termo alma. Então, quando nós ouvimos falar em alma no espiritismo, é o espírito encarnado, e o espírito é o ser inteligente, individual e imortal. Então, os agentes perturbadores buscam nos manipular, e os espíritos, na questão 459, estão nos dizendo que eles conseguem nos manipular muito frequentemente, a ponto de nos dirigir à conduta. Desde logo, vale a pena assinalar que a influência de espíritos sobre outros não é apenas a influência dos encarnados sobre dos desencarnados sobre os encarnados. Todos nós somos espíritos. Consequentemente, nós nos influenciamos mutuamente por meio das nossas palavras, dos nossos atos, da nossa atitude perante a vida, que serve de referência para tantos outros, e influenciamos também por meio do nosso pensamento, pois, como bem sabem os estudiosos do espiritismo e das doutrinas iniciáticas milenares, o pensamento é uma força viva, que se irradia, influenciando ao próximo, influenciando coletividades, a depender do seu magnetismo mais ou menos poderoso, mais ou menos impactante. O pensamento é uma força viva. É por isso que André Luiz fala, assim como outros espíritos, em formas pensamento. O nosso pensamento, por força do ato da vontade, manipula o fluido cósmico universal, que é um outro postulado espírita muito interessante. E a partir dessa manipulação, formas são criadas e podem ser percebidas
por outras pessoas encarnadas, pelos espíritos desencarnados, por certo, sensitivos, sensíveis a estas formas harmônicas ou desarmônicas, que vão ter algum papel sobre o seu pensamento, sobre as suas emoções. É por isso que em uma das suas muitas crônicas, depois de desencarnado, Humberto de Campos, que também psicografou como Irmão X, Humberto de Campos nos diz que frequentemente nós recriminamos duramente o delinquente que perpetra um ato desviante, um ato que nós consideramos violento, até mesmo um ato que nós consideramos hediondo, brutal, mas que, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, mesmo que não sejamos nós propriamente criminosos ou delinquentes, frequentemente, diz Humberto de Campos, por meio do nosso pensamento desequilibrado, alimentando formas de pensamento doentias, que vão impactar a mediunidade desajustada desses delinquentes, psicopatas, sociopatas. Nós somos cúmplices indiretos e involuntários dos seus delitos. Especificamente, quando nós ficamos maquinando ideias sobre as páginas policiais do jornal impresso ou da internet, quando nós ficamos alimentando e realimentando formas hediondas na nossa cabeça, essas formas, pensamentos se projetam, elas se projetam e vão encontrar ressonância pela lei de sintonia e afinidade no pensamento desequilibrado e na atitude inconsequente desses a quem chamamos desajustados mentais, em alguns casos francamente psicopatas, e nós nos tornamos indivíduos e coletividade cúmplices dos delitos que nada mais são do que a materialização dos pensamentos desequilibrados em uníssono de uma coletividade que, desatenta do bem, prefere alimentar o mal. Então veja, a problemática da influência de espíritos sobre outros espíritos é muito mais complexa e abrangente do que nós podemos imaginar. Não se trata apenas da influência dos desencarnados sobre os encarnados, mas também a influência dos encarnados sobre os desencarnados, de encarnado para encarnado, lembrando que nós somos espíritos encarnados. Então, se eu fico o tempo todo irradiando pensamentos negativos em relação a essa ou aquela pessoa que eu considero meu desafeto, naturalmente, se ela se encontrar receptiva a esses pensamentos negativos, eu posso lesioná-la. Eu posso lesioná-la psiquicamente e até mesmo fisicamente. Então, aos olhos do Espiritismo, aquela ideia à luz do Espiritismo, aquela ideia de mal olhado não é uma ideia completamente descabida. Há pessoas que têm um magnetismo intenso, utilizado para o mal, ou às vezes até inconscientemente emitindo-se em ondas desequilibradas. Mas veja, esse magnetismo destrutivo só encontrará ressonância se o outro estiver receptivo, por alguma fragilidade no terreno das ideias, no terreno das emoções, ou no campo das suas atitudes, ou dos seus atos na vida corrente. Então, encarnados, espíritos encarnados influenciam-se mutuamente. Nós nos influenciamos a todo momento, e nós nos influenciamos de forma muito mais concreta. Os pais influenciam muito diretamente a atitude dos filhos ao longo da vida, por meio das palavras, por meio dos exemplos, por meio dos atos, castigos violentos, docilidade, brandura, autoridade, falta de autoridade. Nós influenciamos decisivamente os nossos filhos, não é novidade nenhuma. Nós influenciamos os nossos colegas de trabalho
nós influenciamos os nossos estudantes, nós influenciamos os nossos subordinados, nós influenciamos aqueles que nos coordenam, chefes ou supervisores, por intermédio dos nossos pensamentos, por intermédio dos nossos exemplos, por intermédio da nossa palavra. A palavra é coisa muito séria. Os sábios da antiguidade sempre deram um valor muito grande à palavra dita e a palavra não dita. É por isso que Emmanuel fala que a palavra que nós emitimos é semelhante ao ferro derretido, que solidifica-se como trilhos sobre os quais a nossa vida vai passar. Veja que imagem bonita e forte. A palavra emitida é o ferro derretido que se solidifica sob a forma dos trilhos pelos quais a nossa vida vai rolar. Os antigos já diziam: a palavra é como a flecha que se arremessa com o arco. Uma vez arremessada, ela já não lhe pertence. Então, muito cuidado com a palavra, porque ela pode ter uma força construtiva tremenda e pode ter uma tremenda força destruidora. Esse é um ponto. Mas também os encarnados influenciam os desencarnados, principalmente aqueles desencarnados que, por força da sua condição presente, encontram-se ainda muito vinculados à vida terrena. Então veja, tem uma bobagem que às vezes se diz por aí, que espírita não chora nem fica triste quando alguém desencarna. Isso é uma bobagem. Ficar triste e chorar é parte da nossa condição de seres humanos. O que o espírita, que conhece realmente o espiritismo, que procura viver um pouco o espiritismo, não deveria fazer é se desesperar. Aliás, considere que qualquer pessoa de bom senso não deveria se desesperar diante da desencarnação de ninguém. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente sabe que na vida terrena é inevitável é a desencarnação. Outro dia eu ouvi uma frase de um senhor que disse assim: que nada, esse negócio de Deus é uma bobagem, Deus me levou a minha esposa. Eu digo, bom, só tinha duas opções, ou ele levava ela antes ou levava ele. Muito eventualmente podia morrer os dois juntos num acidente ou coisa parecida, mas isso é uma raridade. A norma da vida é que desencarna um e outro fica. Se toda vez que alguém se afastar do ente querido pela desencarnação for começar a praguejar contra Deus, o que vira a humanidade? Então a desencarnação é uma condição natural, e que em alguns casos gera um impacto muito maior. No caso, a inversão da ordem, que nós consideramos a ordem natural das coisas, mas nem sempre é, desencarnar, por exemplo, o mais jovem antes do mais velho. A esse respeito, há uma história muito interessante. Diz que um antigo imperador chinês pediu que um artista fizesse naquela iconografia, né, aquela caligrafia artística que existe no Japão e na China, que escrevesse alguma coisa muito bonita e muito alegre para ele colocar enfeitando a sala principal do palácio. E aí o artista, na linguagem ideográfica dos ideogramas chineses, fez de uma forma belíssima o seguinte período: o imperador morre, o seu filho morre, os seus netos morrem. Quando o imperador viu aquilo, ficou horrorizado, indignado, ofendeu-se mesmo, e já queria inclusive mandar executar o homem, e chamou o artista à sua presença. Como é que você explica um desacato desse ao imperador? Ele pediu para escrever alguma coisa alegre. Ele disse: mas imperador, nada mais alegre conforme a ordem natural das coisas que morrer antes o pai, depois os filhos e depois os netos. Aí o imperador se acalmou um pouco. Então a gente não vai andar aí a esbravejar contra Deus, a se desesperar porque as pessoas desencarnam. Sabe o que acontece frequentemente? Desencarna alguém e a gente fica do lado de cá chamando a pessoa: ô fulano, como eu precisava que você estivesse aqui. Ô fulano, se você estivesse aqui a minha vida seria outra.
fulano, eu não posso viver sem você. Às vezes a gente não fala, mas pensa, e dorme pensando. E do outro lado da vida, quando se desprende pelo sono e a alma goza de relativa liberdade, nós andamos pelo mundo espiritual procurando o desencarnado para dizer a ele como era importante que ele tivesse encarnado ainda. Mas não existe ressurreição, existe reencarnação. O desencarnado tal qual partiu não vai voltar para o corpo, ele não pode voltar, é contra as leis biológicas que comandam a vida de todos os seres no planeta, e isso gera um choque emocional, principalmente se o encarnado não estiver, ou o desencarnado não estiver preparado para suportar esse assédio do encarnado. É um assédio. O espírita, é bom que se fale também a respeito dessa questão da influência dos espíritos, algumas coisas práticas. Nós gostamos muito de empurrar a conta dos nossos desatinos para o tal do obsessor. Aliás, nós temos um orgulho danado do obsessor. A gente já fala assim, o meu obsessor, e não divido com ninguém, é o meu. Eu sou uma pessoa importante, esse obsessor obsedia a mim, e unicamente a mim. Não, mas esse obsessor me perturba também, duvido, ele perturba a mim. Tem pessoas que gostam de ter vários obsessores. Divaldo contou que outro dia chegou uma moça na mansão e disse assim: Divaldo, me disseram que eu tenho 6 obsessores. Ele disse: só, minha filha, ao longo da vida eu fui assediado por muitos mais. Se você só tem 6, está bem. É claro que na brincadeira, ninguém tem um obsessor. Nós não temos nenhum espírito, nós não somos donos de ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Mas o obsessor ocupa a posição que em outras doutrinas nós fazemos ocupar o demônio, o diabo, o Satanás, o que cheira enxofre, o que tem o pé de cabra, o rabudo. Em outras doutrinas nós damos essas denominações, no folclore popular nós damos essas denominações, e aí nós culpamos o demônio por todos os nossos desatinos. E aí vem alguém e diz assim: vem aqui para a minha instituição que eu tiro o demônio. Você pode até tirar, mas aparece mais 10. E aí um confrade nosso diz que existe o obsidiado ioiô. Ele vai para o centro espírita, se trata. O obsessor melhora e segue o seu caminho. O obsidiado sai do centro e vai buscar outro obsessor na rua. Aí o obsidiado ioiô fica indo e voltando igual a ioiô. Então não adianta esse negócio de tirar demônio, ninguém tira demônio. Desobsessão, nós temos dito há vários anos, desobsessão não é para afastar o obsessor, a desobsessão é para trazer o obsessor para perto, é para consolidar a posição desse espírito hoje perturbador como um irmão nosso em tarefa. Teve um caso muito interessante de uma mediúnica que nós participamos há muitos anos. Supostamente nós íamos tratar do caso de um espírito que obsidiava uma pessoa, e o espírito chegou na mediúnica dando comunicação e disse: existe aqui um equívoco. Se o doutrinador não toma cuidado, já vai logo dando aquela lição de moral, aquela cartilha de lição de moral no espírito. Não procura nem ouvir o que o espírito tem a dizer, as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades, já vai logo dando uma lição. Mas mal o doutrinador começou a falar, o espírito disse: tem um equívoco aqui. Eu fui conduzido até aqui sob a perspectiva de que eu perturbo a vida de uma pessoa que está aí na vida material, mas é ela que me perturba. Vai lá ver, toda vez que ela dorme em desdobramento, ela vai para o mundo espiritual me desacatar. Quando ela está em estado desperto, acordado, não se lembra disso e diz que eu é que estou perturbando. Existe aí um equívoco, as coisas estão invertidas. Então vamos tomar cuidado com esse negócio de dizer que o obsessor é o culpado de todas as nossas mazelas. Teve uma desavença no lar, o obsessor. Está com problema no casamento, é o obsessor. O filho não vai bem na escola, é o obsessor. Às vezes o filho não vai bem na escola, o obsessor fomos nós, pais, que nunca demos disciplina. A obsessão foi a má educação que recebeu. Pode ser isso. Pode ser que a obsessão sejam pessoas encarnadas com as quais ele se afiniza
que estão retroalimentando um clima de responsabilidade, de frivolidade. Não são necessariamente os desencarnados. Aliás, diga-se de passagem, o mundo se encontra no estado que eu tenho dito que o obsessor hoje não tem trabalho nenhum, é só deixar as coisas acontecerem. Praticamente não precisa trabalhar muito. Pois bem, no livro dos Médiuns, capítulo 23, sobre a obsessão, itens 252 e 253, tem umas passagens muito interessantes. Tem uma passagem de duas irmãs, eu já li o livro dos Médiuns, já vi isso aí, é bem interessante. Duas irmãs que sofriam uma perturbação peculiar. As roupas delas apareciam fora das gavetas, as roupas apareciam rasgadas, as roupas apareciam até mesmo em cima do telhado da casa. Quando elas tiveram certeza que não havia uma razão física, uma provocação de algum encarnado para gerar aquele tipo de fenômeno, elas foram em busca da orientação espiritual. Que aliás a vida é assim, né? A gente vai em busca da orientação espiritual depois que já correu todas as especialidades médicas e psicológicas, depois que já correu todas as religiões possíveis e imagináveis. Aí alguém diz assim: olha, mas tem o espiritismo. Então nós vamos atrás do espiritismo, não é como campo de educação da alma para fazer a profilaxia do mal, não. Nós vamos atrás do espiritismo como doutrina de último recurso. Quando não tem mais jeito, a tábua de salvação é o espiritismo. Deixa eu ver se bota esse obsessor embora. E aí as moças foram atrás do espiritismo, procurar uma orientação. O que está acontecendo? Que perturbação é essa? Pois bem, a orientação que os espíritos deram é o seguinte: o que essas moças têm que fazer é orar e moderar a língua, porque elas são muito fofoqueiras, elas ferem muita gente com a sua língua ferina, e esse que está provocando os fenômenos físicos aí, de que elas se queixam, foi uma vítima delas ainda nesta vida, que agora se encontra desencarnado. Então que elas mudem de conduta e orem para que seus erros possam ser devidamente equacionados com a ajuda dos espíritos superiores. E aí Kardec pergunta assim: mas não é uma maneira muito, ele não fala propriamente agressiva, mas não será uma maneira muito incisiva de dizer as coisas e tal? É o que eu estou dizendo, do jeito que eu estou dizendo, e é assim que o recado tem que ser levado para elas, porque elas são as pessoas que não entendem uma outra forma de dizer. Acham que falar a maledicência delas não vai trazer nenhuma consequência. Qual é a moral da história? A moral da história é que a influência negativa dos espíritos na nossa vida não é gratuita. De alguma maneira nós sintonizamos com eles, de alguma maneira nós nos afinizamos com eles. Se não é devido à nossa atitude na vida presente, é devido às nossas atitudes em vidas pregressas. E aí, fazendo um retorno da questão 459 para as questões anteriores, 456 e 457, Allan Kardec pergunta se os espíritos veem o que nós fazemos. Eles dizem veem, agora eles se fixam naquilo que interessa para eles. O que não interessa, eles não ficam observando. Então os espíritos veem o que nós estamos fazendo. E ele pergunta assim: os espíritos têm condição de saber o que nós estamos pensando? E a resposta dos orientadores a Kardec é a seguinte: às vezes eles sabem dos pensamentos que vós gostariam de esconder até de vós mesmos. Aquilo que você diz assim, nem eu queria estar pensando nisso. Pelas irradiações magnéticas, energéticas que o pensamento emite, os espíritos do outro lado têm facilidade de fazer essa leitura. Quando eles têm finalidades mais definidas, eles usam até técnicas especializadas. O espírito obsessor, especializado em obsessão, estudioso do assunto, uma vez nos explicou o seguinte: quando eles queriam provocar uma obsessão de cunho coletivo, eles buscavam agir sobre aquelas pessoas que são formadoras de opinião, no mundo artístico, no mundo político, as celebridades, as pseudo-celebridades. Como é que eles faziam isso? O seguinte: uma das técnicas que eles utilizavam é colocar sistemas de monitoramento na casa das pessoas. É claro que isso não acontecia à toa, isso acontecia porque as defesas espirituais da casa não estavam apropriadas.
Então eles colocavam sistemas de monitoramento, faziam uma espécie de Big Brother, ficavam 24 horas monitorando a vida das pessoas. Com isso, o espírito obsessor nos dizia, eles conseguiam saber quais eram os desejos, as ambições, as prioridades daquelas pessoas, as frustrações, e agiam em cima disso, fazendo uma espécie de acordo. Sabe aquela crendice brasileira muito antiga e que tem correspondência na mitologia ou no folclore de todos os povos praticamente? Fazer o pacto com o diabo não é apenas uma figura de linguagem, exceto pelo fato de que não existe diabo, mas fazer pacto com espíritos perturbadores, com obsessores coletivos da humanidade, é um fato. Como é que funciona? Como a nossa humanidade encarnada, e uma boa parte da desencarnada, funciona ainda muito com base na troca de favores, na mesquinharia, nos interesses pessoais, no individualismo, no hedonismo, busca do prazer a qualquer custo, no imediatismo de obter aquilo que se quer. Então os espíritos conseguem atuar em cima dessas condições, em cima dessas circunstâncias. O que é que eles fazem? Eles conseguem abrir facilidades para os encarnados que fazem um acordo com eles. Mas ao abrir essas facilidades no mundo, no plano espiritual eles cobram a conta. Veja, não significa que o encarnado tenha consciência de nada disso. O encarnado pode acordar um belo dia e dizer assim: agora eu sei qual é o meu caminho, eu sonhei que eu vou ser o diretor, o gerente dessa empresa, agora eu sei que é isso que eu mereço. Aí a pergunta seria: merece porque estudou para isso, se qualificou para isso, tem uma posição existencial de responsabilidade, de sensatez, que lhe dá condição de suportar a carga emocional, psíquica de um cargo de direção. Você reúne as condições, ou você está devaneando que reúne condições que na verdade não fez por reunir, por falta de experiência, por falta de esforço, por falta de lastro espiritual. Mas aí o indivíduo entra naquela fascinação, e às vezes, como eu disse, por força dessas prioridades terrenas, da mesquinharia, do individualismo, da manipulação das nossas paixões, os espíritos, os perturbadores conseguem abrir caminho, ajudar a abrir caminho para essa pessoa, e ela galga determinados postos, ela fica famosa, ela casa com alguém que tem grana, mas não tem muito tutano. Está cheio de gente que tem grana, mas não tem tutano, e arruma os casamentos mais doidos que você puder imaginar, com prejuízo para ambas as partes. Uma que se ilude, achando que conquistou a outra parte, por prestígio, por beleza e por charme, quando o charme está na conta bancária. E a outra parte, que acha que está enganando a si própria, manipulando a consciência de uma pessoa, manipulando as emoções de uma pessoa, para galgar degraus naquilo que nós convencionamos chamar de alpinismo social. Ambos espiritualmente estão prejudicados. Mas esses arranjos podem ser facilitados pelos espíritos perturbadores. E aí, às vezes, uma pessoa, como acontece tão frequentemente, sem nenhuma condição emocional, intelectual, espiritual mesmo, galga determinados degraus na humanidade e começa a influenciar negativamente milhares, milhões que a têm como referência. Esse é um processo técnico. Não é à toa que nós vemos figuras midiáticas tão pouco qualificadas para ocupar determinadas posições, figuras midiáticas tão perturbadas e perturbadoras no seu modo de expressão. Essas facilidades não vêm à toa, também fazem parte de uma maquinação do mundo espiritual inferior, a fim de manter a humanidade
em um estágio de leviandade, de embrutecimento estético e da sensibilidade, de desqualificação intelectual, de tolice mesmo. É por isso que é muito importante nós equacionarmos a nossa vida em sociedade, prestigiando e privilegiando o que há de bonito, de sublime, de elevado, de meritório. Por exemplo, há algum tempo nós temos tentado emplacar uma ideia. Quem sabe essa ideia um dia pudesse virar uma campanha. Nós batizamos essa ideia de no clique, clique da internet, clicar com o mousepad, seja lá o que for. No clique, do inglês, não clicar. Nada de clique. Nada de clique aonde? Em qualquer link da internet que remeta você a uma notícia sem importância, a um assunto frívolo, a fofoca da vida alheia, mesmo que a vida alheia seja da celebridade que deliberadamente se expõe, porque existem pessoas especializadas em criar celebridades, elas são pagas para isso. E aí a gente não clica, e por outro lado a gente clica nas notícias interessantes do ponto de vista científico, nos debates filosóficos, nos debates políticos e éticos responsáveis. A gente clica nas notícias de interesse artístico, nos sites que trazem beleza, entretenimento de qualidade e assim sucessivamente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um recado, nós estamos dando um recado aos espíritos encarnados e desencarnados que manipulam, que gerenciam, que patrocinam, inclusive as empresas, os canais midiáticos. Nós estamos dizendo o seguinte: me apresente coisa boa que dá cartaz, dá audiência, dá clique. Me apresente o que não presta, que não dá clique, não dá audiência, não dá cartaz. Sabe qual é o problema? Eu explico qual é o problema. O problema é que nós estamos esperando que baixe uma legião de espíritos armados, militarizados, que chegue aqui na Terra e faça a separação do mal e do bem, dos maus e dos bons, dos bodes e das ovelhas. Não vai acontecer nada disso. Quem separa bons e maus, o bem do mal, o próprio do impróprio, o belo do feio, os bodes das ovelhas, somos nós aqui agora. De acordo com a forma como nós agimos, com as escolhas que nós fazemos, com os lugares que nós frequentamos, com as revistas que nós compramos, com os cliques que nós damos na internet. Sabe por quê? Porque inclusive muitos sites jornalísticos hoje, ou quase jornalísticos, porque hoje o site jornalístico trata mais da indústria propriamente midiática e do entretenimento, que é propriamente jornalismo, mas eles estão mantendo ou demitindo os jornalistas, prestigiando mais ou menos de acordo com o número de cliques que obtém. Por quê? Porque é isso que chama patrocinador. Então, quando você começa a clicar naquilo que não presta, você está prestigiando maus profissionais que se dedicam à frivolidade, que se dedicam à leviandade. Quando você clica naquilo que é bom, você está prestigiando profissionais que estudam, que se esforçam, que trabalham para trazer um conteúdo de qualidade. Minhas irmãs e meus irmãos, trazer um conteúdo de qualidade é muito mais difícil do que trazer um conteúdo sem qualidade. Requer muito mais esforço, requer muito mais estudo, requer muito mais esmero, o polimento das palavras. Quem já tentou escrever ou quem escreve sabe disso. É por isso que o nosso Graciliano Ramos dizia que quem se mete a escrever deveria fazer como as lavadeiras lá das Alagoas, e aí ele vai descrever todo o processo de lavar roupa. Uma das coisas que ele vai dizer, eu acho muito bonito, nas classes de metodologia da pesquisa, eu mostro para os estudantes que vão escrever textos técnicos e científicos, ele diz o seguinte: elas torcem a roupa até não cair uma só gota. O texto tem que ser despojado de tudo que não é essencial. E aí, na linguagem informática, eu digo para os meninos: na teoria da informação,
O que não é sinal é ruído. Então tire todo o ruído para que o sinal do seu texto possa aparecer convenientemente, a mensagem efetivamente possa aparecer. Mas isso é muito mais difícil do que escrever qualquer bobagem. Isso é muito mais difícil do que ficar falando sobre a vida alheia. E aí você vai olhar nas notícias mais clicadas do jornal. Tem um site lá de um jornal importante de Salvador, que coloca assim uma espécie de gráfico com as notícias mais clicadas. E aí você vai ver, fulaninha voltou para Cicraninho. Que me importa? Eles não estão pagando minhas contas e nem eu as deles. Não conheço essas pessoas. Na verdade tem algumas que eu nem sei que existem e de repente aparece lá como celebridades, tá? Aí aparece outro, não sei quemzinho deu uma alfinetada em não sei quem, no programa de fulano de tal. Meu Deus do céu, o que me interessa, né? Fulano apareceu com ciclano no restaurante e foi flagrado beijando. Nossa, que coisa incrível, 2 pessoas se beijando. Olha só, que fato excepcional, 2 pessoas apaixonadas se beijando no restaurante. Isso é uma coisa impressionante, nunca se viu. Aí de repente aparece isso lá como uma notícia altamente clicada. Tolice. E quando nós clicamos, nós estamos sustentando parasita social, que não produz nada de relevante e que ganha o nosso dinheirinho com isso. Mas Cláudio, eu não estou pagando nada. Não, tá sim. O patrocinador está pagando, cada produto que você compra está embutido nessa conta de quem patrocina. Ah, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver, não? Quem você acha que são os espíritos que estão em comunhão, em simbiose vibratória com as pessoas que escrevem frivolidade, vivem a frivolidade, se locupletam da frivolidade? Que tipo de espírito você acha que nós estamos alimentando? Espíritos igualmente frívolos. Agora vamos lá no finzinho do Livro dos Espíritos, questão 1019. Allan Kardec pergunta: algum dia o reino de Deus se instalará na terra? E os espíritos dizem sim, quando pelos pensamentos, palavras e atos as pessoas afastarem da terra os maus espíritos e atraírem os bons. O reino de Deus se instalará na terra. Se nós continuamos alimentando os perturbadores, os levianos, os frívolos, para que eles vão se afastar? Eles ficam por aqui, convivendo conosco, de acordo com as nossas preferências. Tem uma passagem aqui, uma questão do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem uma coisa muito interessante. Eu vou tentar ler textualmente, que é o seguinte: quando Kardec fala, por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Questão 466. Uma da parte da resposta é a seguinte: desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Trocando no português mais corrente, mais atual, é o seguinte: se os espíritos conseguem te influenciar mal, é porque você mesmo já desejava o mal antes, eles só estão dando um empurrãozinho. Mas claro, eu não desejo mal. Aí a gente precisa ir para a questão 919, Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Aliás, como sempre, o Espiritismo, tradicionalmente, uma doutrina de vanguarda, antecipa e amplia a psicanálise mesmo antes da psicanálise aparecer. Porque a psicanálise tem nascimento com um artigo de Freud, chamado A Interpretação dos Sonhos, publicado na transição do século XIX para o século XX. Mas a doutrina espírita, desde 1857, 58, 59, com a edição do Livro dos Espíritos de 1019 questões, a doutrina espírita, sem usar a terminologia da psicanálise, já falava do inconsciente. Por quê? E ampliava o conceito de inconsciente, antes mesmo dele aparecer com esse nome. Por quê? Porque nós, espíritos encarnados, temos uma visão parcial de quem nós somos e da nossa própria vida. Geralmente nós pensamos que nós somos a pessoa que nós aparecemos aqui agora, mas nós somos muito mais do que isso. Por quê? Porque por ação da misericórdia divina, nós estamos submetidos ao esquecimento do passado. Como nós estamos submetidos ao esquecimento do passado, nós não temos uma total noção de quem nós somos, do que fizemos, com quem convivemos,
Quais têm sido as nossas prioridades? Nós estamos aqui agora no processo de transformação. O esquecimento é importante por várias razões. Não é o tema exatamente da noite, mas assim, é importante para nós, por exemplo, não nos envergonharmos, não nos assoberbarmos diante de pessoas que no passado tiveram uma condição superior ou inferior a nós, moralmente falando. É importante também para nós ficarmos remoendo os problemas que nós tivemos no passado com as pessoas. Às vezes eu venho justamente com a chance e com a condição de reatar um relacionamento em bases positivas, mas se eu ficar me lembrando dos erros de outras encarnações, como é que eu vou fazer isso de uma maneira mais despojada? Então o esquecimento é uma bênção. Agora, o esquecimento tem os seus percalços. Por quê? Porque muitas vezes os espíritos que nos observam do outro lado da vida, eles têm uma lembrança melhor das nossas outras vidas do que dessa. E aí todo dia nós temos que provar, a palavra é essa mesmo, todo dia nós temos que provar, demonstrar aos espíritos que nos acompanham que nós hoje somos melhores e buscamos ser cada dia melhores do que éramos ontem. Temos que mostrar isso. E aí nós criamos também uma outra, vamos dizer assim, uma outra brincadeira que vale a pena para reflexão. Eu também costumo dizer, e aí eles tomam um susto, os alunos de metodologia, do trabalho acadêmico, do trabalho científico, eu costumo dizer o seguinte: para mim amor é só amor baseado em evidência. Esse negócio de declaração de amor, até amor é uma palavra meio abstrata. Eu tenho um amor danado, o que quer dizer isso? Não sei. Então empiricamente eu prefiro o seguinte: eu amo no presente do indicativo, porque se eu amei é uma lembrança, se eu prometo amar é uma carta de intenções, eu posso não cumprir. Então, em primeiro lugar, conjuga o verbo amar no presente do indicativo. Aí você faz um exercício, você traduz o verbo amar para verbos assim mais objetivos. Objetivos se dirigem a um objeto. Então eu amo quer dizer eu trato bem, eu amo quer dizer eu promovo, eu amo quer dizer eu apoio no bem, eu amo quer dizer eu acolho nas dores, eu amo quer dizer eu compreendo na dificuldade, eu amo quer dizer eu ajudo, eu amo quer dizer eu me solidarizo, eu amo quer dizer eu compartilho. É por isso que uma das palavras gregas para o amor, ágape, é a partilha. O amor ágape é o amor da partilha. O amor eros é o amor passional que se dirige a um objeto. Não tem nada de errado com o amor eros, ele faz parte da condição humana. Mas o amor ágape, que é o da carta de Paulo aos Coríntios, é aquele amor que a tudo se submete, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, se nós todos os dias dermos um pouquinho mais de demonstração desse amor ágape, pela conjugação no presente do indicativo de verbos concretos, ações concretas, objetivas, dirigidas ao nosso semelhante mais próximo, dirigidas à nossa sociedade, os espíritos perturbadores não terão vez ao nosso lado, eles vão perder a graça. Os orientadores espirituais dizem a Kardec que eles vão se afastar. Vão se afastar por quê? Porque não vão ficar perdendo tempo. Mas os espíritos acrescentam o seguinte: os perturbadores vão ficar espreitando como o gato espreita o rato. E aí você desvia do caminho, estão eles prontos a dar um empurrãozinho. Então nós temos que nos acautelar durante a vida toda. Não acredite em bobagem, não acredite em quimeras. Você está lá fazendo o seu trabalho e tal, você não entra nas maracutaias da empresa ou do órgão público. Daqui a pouco uma pessoa que tem um cargo importante lhe convida para almoçar. Você olha assim, será que fulano quer almoçar? Aí senta com você no restaurante bacana e começa a lhe fazer 1000 elogios. Você sabe, fulano, que há muitos anos eu tenho observado o seu trabalho. Mentira, nunca olhou para mim. E aí eu vejo como que você é uma pessoa competente, capacitada e tal. E aí eu fico desconfiado, porque eu sei que eu não sou essa sumidade toda. E aí vai, seduz daqui, seduz dali. Inclusive tem uma proposta para lhe fazer sobre um negócio lá no trabalho. E aí vai lhe induzindo, muitas vezes, a acompanhá-la ou acompanhá-lo numa diretriz
imprópria. Cuidado! Não tem lá, desde de Ulisses, lá, o herói mítico, o Canto da Sereia, que foi que ele disse: me amarre no mastro do navio para eu não atender ao canto da sereia. Então você ora com os bons espíritos e diz: me amarre, é para eu não ouvir o canto da sereia. Facilidades imerecidas. Não é que nós não vamos assumir responsabilidades importantes quando a vida nos as trouxer, mas é que nós não vamos aceitar de bandeja facilidades que nós efetivamente não trabalhamos por conquistar. Isso é sempre um risco. Então é preciso desconfiar um pouco. É por isso que Paulo diz que a gente sempre tem algum aguilhão. É bom que tenha sempre algum aguilhão, porque a gente lembra da nossa condição humana precária. A gente lembra que a nossa condição ainda é uma condição estável. A gente lembra que a nossa condição ainda é uma condição intermediária entre seres muito passionais, entre seres muito inconsequentes e os seres superiores. Voltando ao início e caminhando para o final, por que será que os espíritos tão frequentemente nos dominam? Por que será que os espíritos tão frequentemente conduzem as nossas palavras e atos? É porque nós nos conhecemos pouco a nós próprios. Resposta número 1. Resposta número 2, complementar a essa: é porque nós criamos uma sociedade consumista, imediatista, individualista, onde os maus espíritos encontram terreno fértil para agir sobre uma hipnose coletiva que se estabelece pela ação dos meios de comunicação e dos preconceitos da época. Aquela propaganda que diz que você precisa ter. Se você não tiver, você fica mais feia. Se você não tiver, você é um fracassado. Se você não tiver, é porque você não fez por merecer. Se você não tiver, é porque você não trabalha o bastante. Você precisa ter e ter. E nós criamos seres enquadrados numa lógica hiperconsumista e produtivista, dispostos a nos submetermos a quaisquer sacrifícios, manipulações, opressão, a fim de produzir mais daquilo que nós já temos em excesso e consumir mais daquilo que nós não necessitamos, para parecer diante dos outros aquilo que nós não somos. É claro que nesse terreno de inconsequência, que nesse terreno de hipnose coletiva, os espíritos perturbadores vão encontrar muita facilidade para manipular os nossos pensamentos e os nossos atos. Fica então o convite de que nós estabeleçamos daqui por diante, se ainda não o fizemos, a seguinte diretriz: a nossa vida há de ser uma vida com significado. Para que a nossa vida seja uma vida significante, há duas coisas a fazer: todos os dias tentar, em sintonia com os nossos orientadores celestes, desvendar, descobrir a proposta existencial que nos trouxe até aqui e aquilo que nós podemos fazer de melhor, de acordo com aquilo que nós já somos na nossa melhor parte. Dar menos ênfase ao mal na nossa vida e mais ênfase ao bem. Menos ênfase aos nossos defeitos e mais ênfase às nossas virtudes, às qualidades da alma que todos nós já temos em larga proporção. Esse é o primeiro ponto: descobrir a proposta existencial, o roteiro, a perspectiva celeste a que nós nos propomos atender ao longo da encarnação. E segunda diretriz: criar significado, tornarmos-nos missionários. Eu explico em palavras breves. Expiação são as dores que nós sofremos, o testemunho inevitável em função dos desatinos cometidos em outra vida, eventualmente nesta, aos quais nós não temos como escapar. Essas dores são inevitáveis, podem ser mitigadas, mas não podem ser de todo eliminadas.
Prova são os testes que nós pedimos à vida com finalidade de elevação, de fortalecimento do nosso caráter, de desanuviamento da nossa inteligência, de sutilização da nossa sensibilidade. Isso é prova, nós pedimos, nós vamos passar nas provas. Missão é o que nós escolhemos fazer por livre e espontânea vontade, a benefício do nosso próximo mais próximo, do nosso próximo não tão próximo, a benefício da sociedade em que nós vivemos. E nesse sentido, todos nós temos a condição e os meios para nos tornarmos missionários e, consequentemente, viver uma vida com significado. A vida com significado não é aquela vida de quem mais consome os recursos, os meios que a natureza e o trabalho em comunidade proporciona. Nós seremos lembrados aqui na terra e seremos recebidos do outro lado da vida, com base naquilo que nós tivermos deixado, com base na felicidade que nós tivermos ajudado a construir, mas de maneira nenhuma naquilo que nós tivermos ajudado a consumir. A construção da felicidade é a nossa busca constante para que a influência dos espíritos bons predomine agora e daqui por diante sobre a influência dos maus. Que Jesus nos abençoe.